A Holanda e Portugal sempre tiveram relações comerciais muito estreitas naquela época. Existiam, na época do Dom Manuel, até na época de Dom João III, existiam relações muito fortes entre os Países Baixos, chamados, né, Flandres e Portugal. Então, no mesmo ano em que Filipe II foi coroado Filipe I de Portugal, uma parte da Holanda, que era eminentemente de religião protestante, declarou independência. E teve uma luta de independência, a guerra de independência deles durou 60 anos contra a Espanha, que era o maior império do mundo na época. Então, os holandeses foram para o Brasil porque a Espanha, onde que controlava Portugal também, fechou os portos de todo o Império Espanhol para os holandeses. E os caras viviam eram de comércio, eles eram um país de mercadores. Então, eles tinham que buscar alternativas. Então, fundaram essa companhia, na verdade, fundaram uma anterior, que era a Companhia das Índias Orientais, que é, curiosamente, uma coisa que existe hoje, empresa com ação vendida na Bolsa de Amsterdã, que é a bolsa mais antiga do mundo. Então, era uma empresa, uma companhia mesmo, com capitais privados, e que tinha um apoio governamental do ponto de vista assim, de concessão. Então, o governo dos Países Baixos dava uma concessão para a Companhia das Índias Orientais brigar com os espanhóis. Era uma atividade corsária, mas com um intuito comercial. Não era o saque, o Francis Drake, não. Era uma coisa, o objetivo deles... Era quase um investimento também, exatamente. Uma comparticipação entre o Estado e o interesse privado. Exatamente. E essa conquista é feita com relativa facilidade, todas as defesas acabam por ruir quando os barcos holandeses se aproximam e aportam em Salvador. Como é que eles acabam por ser recebidos e vistos pela população? Na verdade, quando eles invadiram Salvador, existia um único forte, uma única fortaleza que manteve alguma resistência, que hoje chama-se Forte de São Marcelo, um forte redondo, assim, no meio da Baía de Todos os Santos, chama Forte de São Marcelo. Na época ele era triangular, chamado Forte da Laje. E era a primeira linha de defesa? Tinha uma linha anterior, que era onde é hoje o Farol da Barra, que é famosíssimo, o Farol da Barra em Salvador, que chamava Forte de São Paulo, eu acho, São Pedro, e aí entrava na Bahia. E na Bahia tinha esse outro para segurar os caras. Então, lá houve resistência. Mas a desproporção de forças era tão grande, o povo percebeu que não existia chance de vitória, abandonaram a cidade e deixaram o pobre do governador sozinho. O governador, a mulher, 2 escravos e 2 funcionários do rei. A ocupação holandesa prolonga-se ainda durante 30 anos, aproximadamente? Aproximadamente. Eles ficaram na Bahia durante um ano exatamente um ano. Foram expulsos, aí voltaram depois. Tem um personagem nesse romance que é o Pitt, que era o almirante da Marinha. Peter Heine, que ele tem até estátua, tem canções feitas para ele. Por quê? Porque quando ele foi expulso da Bahia, ele ficou com tanta vergonha que ele não voltou para a Holanda. Ele se dedicou ao curso nas costas da África, saqueava uma cidade, saqueava uma cidadezinha do Brasil, saqueava a cidadezinha da América Central, e um belo dia ele deu de cara com quem? Com o galeão espanhol que trazia a prata do Peru do ano inteiro. Então, ele conseguiu, com um saque desse galeão espanhol, o equivalente a 60% do capital da companhia das Índias Ocidentais. Então, com esse dinheiro que eles montaram a segunda expedição que veio para Pernambuco.